Olá! Chegamos ao capítulo 12, que é o caso do Monteiro. O André continuava lá no mesmo lugar, na mesma sessão, conversando com o Belarmino, e quando ele terminou o assunto com o Belarmino, o Monteiro começou a falar. O Monteiro era amigo do Belarmino. E daí ele começou a falar assim: amigo, muito difícil a gente resistir às tentações do mundo. Muito difícil a gente não se deixar influenciar pelo meio. E aí o André disse: você tem alguma experiência, alguma história? Daí ele disse: experiência? Eu também sou como todos esses outros aqui que acabaram se perdendo na doutrinação. Eu fui muito bem preparado. Minha mãe exultou de alegria quando eu fui para a Terra para ser doutrinador. Eu ia iluminar o caminho de médiuns, auxiliar os espíritos e dar exemplo, como o meu amigo Belarmino. Mas, chegando lá, me deixei envaidecer. Decorava textos só para ver os obsessores cruéis sendo reduzidos a zero pelas minhas palavras. Decorava textos bíblicos, textos sagrados, gostava de ver nos atendimentos os sofredores ouvindo o que eu falava, dizendo para eles que era por culpa própria que eles estavam assim, que eles se abstessem da mentira criminosa. Eu gostava muito de enfrentar na doutrinação, eu gostava de enfrentar os espíritos, naquela minha soberba envaidecida. Na vaidade a gente se perde, amigo. E eu assinalava ação firme, gostava de dizer que eu tinha ação firme, mas era só de noite, só ali para os outros. Porque de dia eu, como comerciante, tinha uma loja e não poupava esforços para cobrar tudo o que me deviam. Os clientes me pediam mais prazo? Não dava. Eu falava de noite sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão, sobre o auxílio, e de dia fazia tudo ao contrário. Cobrava contas, colocava em protesto, e os advogados já sabiam que eu era irredutível. Não voltava atrás e queria sim o meu dinheiro. Amigo, você não sabe a extensão da minha cegueira, que saí daqui não para estimular fenômenos mediúnicos, mas para iluminar os caminhos, para dar exemplo de amor, de retidão, e não foi nada disso que eu fiz. Não consegui e me perdi, e nessa minha cegueira acabei não percebendo os valores reais da minha ida, da minha busca. Bom, todo o sofrimento, todas as estradas benditas de preparação que era para eu fazer, as estradas de preparação para Deus, eu mesmo não seguia. E os sofrimentos que eu dizia para os outros, é culpa sua, responsabilidade própria, serviu para mim. Desencarnei, depois de muito problema cardíaco, tive angina. A angina me chamou à realidade? Bem pouco. Desencarnei e a realidade me veio depois, quando eu percebi a extensão da minha cegueira, quando no umbral os próprios doutrinados por mim me falavam as mesmas frases que eu usava. Com atitude irônica me recomendavam serenidade, paciência, perdão das alheias faltas. Eu me perdi por muito tempo no umbral, até que consegui, através de amigos muito bondosos, um resgate. E quando fui resgatado, pedi uma concessão da ministra veneranda, que aliás foi ela que organizou a minha vinda, e eu a chamei porque eu queria saber por que eu estava nessa condição, o que tinha acontecido até então. Eu não tinha percebido o tamanho do meu erro. E eu não consegui marcar uma entrevista com ela, tamanha ignorância minha, não tinha razão esse meu pedido, mas como ela é ministra muito amorosa, por demasiado amor, num horário de descanso dela, ela veio até mim conversar. E por horas seguidas fiz o meu choro, minhas lamentações, meus dramas, e ela ouviu pacientemente. E no final a ministra me falou, quando eu cansei de falar e reclamar, a ministra falou: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa e nem difícil de explicar. Entregou-se você aos excessos de espiritismo prático.
junto aos homens, nossos irmãos, mas você não se interessou pela verdadeira prática do Espiritismo junto a Jesus, nosso mestre. Ou seja, tu fez tudo de exterior, tudo por fenômeno externo, tudo que aparecia para os outros você fez, mas não pensou em nenhum momento em realizar o Espiritismo prático com Jesus, que é amor, que é caridade, que é a transformação própria, que é vencer os seus próprios maus pendores, que é ser exemplo para as pessoas. Monteiro, está na hora de você trabalhar para o bem e agora realmente fazer o que a prática de Cristo disse. Bom, e aí ele disse para o André, desde então, a minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? E o André, né, aturdido ali com a lição profunda que o amigo tinha dado, respondeu com pouquinhas palavras, como quem pensa mais para falar menos. Aí ele respondeu, sim, sim, estou procurando compreender. Vamos compreender também. Mais amor, menos lições de fala. Vamos executar as obras sem querer glórias, sem querer doutrinar os outros somente na palavra. Beijo, até o próximo capítulo.